Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. O evangelho de hoje: se fosse um homem de bem, ter-se-ia matado. Muitas vezes, falando de um homem mau que escapa de um perigo, vocês dizem: se fosse um homem bom, ter-se-ia matado. Pois bem, dizendo isso, estão falando a verdade, pois efetivamente acontece muitas vezes que Deus dá a um espírito incipiente ainda nas vias do progresso uma prova mais longa que a de um bom que receberá como recompensa de seu mérito a graça de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando utilizam essa oxoma, não suspeitam de que cometem uma blasfêmia. Se um homem de bem morre e se ao lado da casa dele mora um mau, vocês se apressem em observar. Teria sido muito melhor se tivesse sido este. Estão totalmente errados, pois aquele que parte concluiu a sua tarefa, e aquele que fica talvez nem tenha começado. Porque então haveria de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diriam de um prisioneiro que tivesse cumprido a sentença e que fosse retido na prisão, ao mesmo tempo que se desse a liberdade a alguém que não tivesse o direito a ela? Saibam, portanto, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo e que, enquanto estiverem na terra, estão em cativeiro. Habituem-se a não censurar o que não podem compreender e creiam que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que lhe parece mal é um bem, mas suas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa a seus sentidos obtusos. Esforcem-se em sair pelos pensamentos de sua esfera estreita e, à medida que se elevarem, a importância da vida material diminuirá aos seus olhos, pois ela parecerá apenas como um incidente na duração infinita de sua existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon. Bem, meus irmãos, desculpem. Se fosse um homem de bem, ter-se-ia se matado. Muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Até já falaram comigo assim, quando acontece de algum traficante estar aí na terra, algum estuprador, assassino, aí eu já ouvi falarem assim: está tomando o lugar de outro, só está fazendo mal, não devia estar aqui, está tomando espaço, lugar de outro, né? Então, essas pessoas que eu já ouvi falando assim é porque ainda não conhecem o Espiritismo. O que se conhece é compreender o que realmente o nosso irmão Fenelon está falando aqui, né? Porque todos aqueles que partem cedo, que, digamos assim, que tem gente que parte cedo porque às vezes dirigiu embriagado, drogado, bate com o carro, morre, aí foi suicídio inconsciente. Não foi porque Deus quis levar. Mas aqueles que às vezes ficam doentes, mais jovens, e parte às vezes com 30, 40, 18 anos, a pessoa fica sentindo: puxa vida, era uma pessoa tão boa, por que ele foi partir agora? Ele tinha tanta coisa boa para fazer, só que ele já fez o que tinha que ter feito, já terminou o tempo dele. Por que ele tinha que continuar aqui na Terra? E quem garante que mais para frente ele não ia desviar do caminho, né? Muitas vezes a pessoa começa bem na vida dela e costuma lá na frente desviar do caminho. Aí comete muitos erros, né? Então, se aquela pessoa terminou o tempo dela e Deus levou ela, né? É porque ela já tinha cumprido o que ela tinha que ter feito aqui na Terra, né? Muitas vezes nem tem que nascer de novo. Para muitas, às vezes, é a última existência dele aqui no planeta Terra, uma última participação aqui nessa escola. Ele já se adiantou muito além de nós. Então, ele vai partir antes. Por que ele vai continuar aqui, né? Então, ele tem o direito de desencarnar porque o nosso corpo é uma prisão, como o irmão fala aqui.
Nosso corpo é uma prisão, nós estamos encarcerados aqui. E só quando a gente deixa esse corpo é que a gente se sente realmente liberto. Porque o espírito, quando está fora do corpo, através do desencarne, ele tem, se ele é um espírito bom, ele tem as suas faculdades tudo ampliada. Ele se torna melhor ainda, seus conhecimentos se ampliam, ele está mais livre para pensar e para sentir. Mas aquele que faz mal, às vezes vem a sua vida inteira fazendo só coisa errada, principalmente se ele não esteve um bom exemplo dentro de casa, né? Porque eu conheci famílias que a família inteira era todo mundo atrapalhado, cada um mais atrapalhado que o outro. E nessas mesmas famílias tinha um ali, ó, que era cabeça centrada, ajuizado, equilibrado, né? Então, às vezes vem numa família de criminosos, uma pessoa, vem ali vendo tudo aquilo de errado, né? Vendo o irmão roubar, outro matar, aquilo tudo. Se a pessoa tem um coração mais sensível que vem naquela família, se ela for forte, ela não se deixa levar pelo exemplo que ela está tendo ao seu lado. Ela sim procura se fortalecer para ajudar os seus familiares a sair daquele caminho. Se for um espírito bem lúcido, com muito conhecimento, ele pode conseguir essa vitória. E conversando com um, conversando com o outro, tirando eles do mau caminho. Se ele não for tão forte quanto pensa, aí ele pode se envolver com toda a atrapalhada dos irmãos, né? Porque quando a gente está na espiritualidade, às vezes a pessoa pede para vir numa família difícil, numa família de criminosos, para vencer as tendências, ou senão para ajudar aquela família que é ente querido dele, né? Só que às vezes quando chega aqui na Terra ele percebe que ele não é tão forte assim. E se ele não for forte, ele acaba se envolvendo também no crime. Mas acontece também da pessoa estar nessa família criminosa, ser criada ali no crime, fazendo toda atrapalhada, e quando chega uma certa idade, ele para e pensa, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? E resolve mudar de atitude. Eu não quero mais isso para mim. Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro honesto. Eu vou estudar. Se eu quero ter dinheiro, eu vou ganhar o dinheiro honesto. Então, o homem que está vivendo aqui na Terra 100 anos, 90 anos, às vezes pode sim, porque a pessoa cuida bem da saúde, pratica exercício, tem bons pensamentos, boas atitudes, né? Os japoneses se preocupam muito com isso, né? Com a alimentação, com o exercício. Então, eles vivem muitos anos e com a mentalidade muito boa, né? Com a cabeça muito boa. Então, vivem muito, mas tem aqueles que estão vivendo muito tempo por expiação. Porque quanto mais tempo eles estiverem na Terra, mais oportunidade eles têm de mudar de atitude, de ir aprendendo, né? De ter conhecimento. Quantas pessoas que vão conhecer o Espiritismo aí lá por 70 anos, 60, né? Feliz daquele que teve o privilégio não, a graça, a bênção de nascer numa família espírita desde criança, né? De estar ali desde pequenininha aprendendo. Eu gostaria muito, muito de ter conhecido o Espiritismo há muitos anos, desde quando eu era pequena. Eu só vim conhecer o Espiritismo, acho que aos 30 anos, por aí que eu vim conhecer. Então, essas pessoas têm a oportunidade de mudar. Quando meus filhos eram pequenos, que eu morava em Itabirito, um dia eu vim para São João del Rei, e numa pracinha aqui, num largo perto da casa de meus pais, do meu pai, né, que a minha mãe já tinha morrido, tava cheio de gente, com bateria, com música, cantando, os evangélicos, né, falando ao povo. E eu lembro de um homem que falou assim, ele morava no Rio, ele disse que fazia parte de um grupo lá, luvas brancas, mãos brancas, não sei, que era chefão dos tráficos, que matava e coisa assim. Então, que ele estava perdido nesse mundo. Até que um dia ele passou em frente a uma igreja evangélica, entrou e ali ele encontrou Deus.
Então ele resolveu assim, que a graça de Deus e a bênção de Deus, largar tudo aquilo. Ele falou assim, e eu lembro que ele falou assim, e quando a gente participa desse grupo, se a gente sai, a gente é assassinado. Eles nos matam. E que a graça de Deus, eles não fizeram isso com ele. E que ele se tornou evangélico e ele saía pregando, falando que todo mundo pode se libertar do caminho do mal. Basta encontrar Jesus em seu coração e seguir os ensinamentos dele. Olha só que beleza, né? Então, a gente precisa encontrar Jesus, encontrar força nele para libertar dos nossos vícios, dos nossos maus hábitos, né? Então, esse é um exemplo do homem que poderia ter continuado no caminho do mal, mas que encontrou Jesus. Então, todas as pessoas que encontram Jesus e encontram o Evangelho segundo o Espiritismo, ela muda de atitude, ela muda para melhor. Mas também eu conheço gente, pessoas que são ateus e que têm boas atitudes, que são honestos, trabalhadores, né? Mesmo falando que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, nem na Virgem Maria, elas têm boas atitudes para com seus próximos. Então, aquele negócio. Será que é preferível você ser ateu, ser católico, evangélico e espírita? Se você não tem a religiosidade dentro de você. A pessoa pode falar que é ateu, mas dentro dela a centelha de Deus está. Então, essa religiosidade, querendo eles ou não querendo, tem essa ligação de todos nós com Deus, sendo ateu ou não sendo. Então, muita gente fala, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas pratica o mal. Então, nesse caso, acho que é preferível ser ateu e praticar o bem. Se ele não está falando mal de Deus, nem de Jesus, nem da Virgem Maria, só fala que não acredita, então é preferível ser ateu e praticar o bem, praticar a caridade, praticar o amor, né? Então, cada um de nós podemos praticar o nosso bem, esteja em qualquer religião, sermos homens de bens, sermos homens do bem. Então, Jesus já nos deu o exemplo. Só que cabe a cada um de nós, é o nosso livre-arbítrio, escolher que caminho nós queremos seguir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água viva da fonte, e aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Então, meus queridos irmãos, vamos beber dessa água. Vamos beber, vamos nos comungar, nos sintonizar com Jesus e beber dessa água viva da fonte, que é Jesus, o seu santo evangelho, pois ele veio por todos nós, ele veio por amor à humanidade. Então vamos amá-lo, sim, e vamos amar a Deus através do nosso próximo, pois Deus está em todas as pessoas. Então vamos ver Deus em todas as pessoas, no homem do bem, no homem que está no caminho errado, porque ainda não encontrou Jesus. Vamos orar por eles. Um dia eles hão de encontrar Deus no seu coração. Um dia eles hão de seguir os ensinamentos de Jesus. Todo mal é momentâneo. É só um momento que aquele ser humano está passando. É só uma fase. Isso vai passar. E o que é o hoje, o agora, perante a eternidade? Mas se nós podemos mudar hoje, vamos mudar hoje. Não precisamos esperar por amanhã, né? E aqueles que estão aqui na Terra, que viverem 90, 70, 100 anos, estão tendo uma grande oportunidade de aprender com a velhice, né? Muitas vezes a gente aprende com a velhice, coisa que nós não aprendemos quando éramos jovens, né? Pois estávamos muito ocupados em nos divertir, em beber, em passear, em namorar, né? Aí quando nós ficamos mais velhos, se a gente tem esse tempo, porque nem todos têm esse tempo, né? Muitos aí suicidam inconsciente e partem antes da hora, né? Mas um dia também terão a oportunidade de voltar e aprender. Olha como Deus é bom, como Jesus nos ama, nos ampara, nos ajuda. Basta confiar, meus irmãos, basta acreditar, né? Então louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos que estão me ouvindo. Derrama sobre todos vocês muita luz, muita paz, muito amor,
Que Deus ampare a todos vocês, os seus lares, seus familiares, toda a humanidade, todo o nosso planeta Terra, essa linda Mãe Terra em qual nós habitamos, essa escola maravilhosa. Vamos passar de ano, vamos passar com 10, mudando as nossas atitudes para o amor, para não termos que repetir o ano, né? Então, louvado seja Deus. Fiquem na paz de Jesus.